Bom, hoje nós temos aqui uma tarefa ampla, que é de fazer o balanço do resultado eleitoral, né? Isso é, logicamente, que nós temos que iniciar chamando a atenção para o fato de que são muitas coisas que têm que ser analisadas e que isso vai ser feito de uma maneira mais completa, gradualmente, né? Vamos pegar aqui primeiro os aspectos mais imediatos, mais decisivos, né, do balanço eleitoral, as questões que têm necessidade de serem esclarecidas nesse momento e, logicamente, no decorrer do debate, né, em outras oportunidades, nós vamos aprofundando esse balanço. Bom, eu queria começar aqui o balanço do resultado eleitoral chamando a atenção, né, para o fato de que nós assistimos aqui um fiasco político do que foi chamado no seu momento de tática genial, né, que seria a substituição do Lula nas eleições, e a chamada chapa triplex, Lula, Haddad e Manuela Dávila, o que resultou tudo numa previsível derrota da luta contra o golpe. Mais uma derrota, né? Nós vimos aí com uma certa ansiedade uma quantidade enorme de pessoas serem arrastadas para a campanha eleitoral sob a ilusão de que nós estávamos travando aqui uma disputa eleitoral de verdade, real, né? E que essa disputa eleitoral poderia levar à resolução dos problemas. Em nome dessa ilusão, da ilusão de que o problema poderia ser resolvido através das eleições, uma ideia que nós combatemos desde antes da derrubada da presidenta Dilma Rousseff, os setores de esquerda, do PT, principalmente do PT, que é o partido que realmente tem relevância nesse processo político, né, foram levados todos a se transformarem em avalistas do golpe, contra o qual havia se criado todo um movimento de luta muito confuso e muito errático, mas de qualquer maneira havia se criado esse movimento, havia se obtido um avanço, uma evolução na consciência de vários setores da esquerda que começaram a compreender o alcance da luta política que se travava no país, ou seja, de que não era um mero acidente, né, um fato isolado, a substituição, a derrubada do governo do PT, que isso iria ser seguido de uma série de medidas, que é um plano estratégico elaborado pela burguesia brasileira e pela burguesia imperialista mundial, para atacar a população brasileira, latino-americana, a população mundial em geral, né? Nós havíamos conseguido aí toda uma realização efetiva em termos de consciência, e a eleição ela serviu para dissipar tudo isso daí e mergulhar tudo na confusão. Logicamente que nada é assim tão acabado, né? Muitas pessoas não se deixaram levar, mesmo pessoas que votaram na eleição, né, com aquele restinho de esperança de que, quem sabe, nós vamos salvar o mundo da barbárie, do fascismo, dos 4 cavaleiros do Apocalipse e do demônio, votando no dia 28 de outubro. Mesmo uma parte das pessoas que votaram com aquele fiapo de esperança, né, não quer dizer que elas tenham retrocedido completamente na compreensão dos acontecimentos, e mais, né, é bem possível que agora, né,
com o desenvolvimento da situação, as pessoas, inclusive, têm uma compreensão mais profunda do que está acontecendo, né? A eleição do Bolsonaro é meio que um jato de água gelada no pessoal, que meio que tira a pessoa daquele transe político que ela vive. E embora a eleição do Bolsonaro, logicamente, seja um fator extremamente negativo, ele tem esse lado positivo aí que nós devemos explorar, né? Graças às manobras políticas internas dentro do PT e dentro da esquerda, PCdoB e outros, né? Manobras políticas que o PT não soube enfrentar, a ala mais à esquerda do PT não soube enfrentar, acabou que todo mundo se transformou em cúmplice da fraude, com a ajuda, logicamente, daqueles que sempre foram cúmplices do golpe, né? Nós podemos ver aí, por exemplo, que a eleição que se concluiu com a vitória do Bolsonaro, que foi apresentado na campanha eleitoral no segundo turno de uma maneira com a tradicional desonestidade eleitoral de que era o fim do mundo, ou o Haddad ganhava a eleição, o mundo ia acabar, né? Terminou falaram que a eleição ia ser a batalha final, e a eleição terminou saindo uma espécie de batalha de Tararé, onde não aconteceu batalha nenhuma, né? Aí todo mundo, eu imagino que para grande espanto da maioria da população, que acompanhou o processo político, começou a falar que o governo Bolsonaro tem que ser reconhecido como governo legítimo. Então, isso é uma tomada de posição que só pode causar a mais completa confusão. Eu acho que o nosso primeiro trabalho aqui, né, trabalho analítico, é desfazer essa confusão, botar as coisas no seu devido lugar, botar os pingos nos is, né, no sentido de retomar a luta contra o golpe, que sofreu uma espécie de interrupção. Não é uma interrupção real, mas uma espécie de uma interrupção com as eleições, né? O principal, aqui eu queria destacar duas questões que eu acho que são os principais prejuízos dessa política que foi levada adiante, né? O primeiro já foi falado, confundiram toda a luta contra o golpe, né? Fortalecendo a ala que é bastante expressiva dentro do PT e com certeza fora do PT e nos outros partidos, que desde o primeiro momento do golpe propunha a virada da página do golpe, né? A eleição foi a eleição da virada da página do golpe. Ela não serviu em nada para derrotar a direita, né? O que era bem previsível, mas ela serviu bastante para fortalecer a ideia de que nós temos que esquecer isso aí de golpe, né, entrar na normalidade. O Bolsonaro foi eleito, né, a gente ouviu inclusive afirmações do tipo, a maioria do povo votou no Bolsonaro, pronto, está encerrado o processo, é isso mesmo. Essa é uma confusão, né, total, e um avanço, nós vamos ver até que ponto esse avanço vai se materializar, daqueles setores que não querem e nunca quiseram lutar contra o golpe. São setores que têm a ilusão de que, embora a situação possa ficar muito ruim numa série de aspectos, eles serão preservados, né? Existe a possibilidade de uma sobrevivência política, né, nas condições políticas do Brasil que estão se deteriorando. Existe a possibilidade de que a situação pare de se deteriorar por algum milagre. Existem todas essas possibilidades, né? É a mesma ala que, quando a direita levantou, né, a principal bandeira da luta contra a esquerda, do golpe e, finalmente, da vitória do Bolsonaro, e sabe-se lá mais o que vem pela frente, vamos discutir isso daí, que era a luta contra a corrupção, essa ala também falou, não, nós temos que apoiar a luta contra a corrupção.
É meio vergonhoso falar isso aí agora, né? Porque a luta contra a corrupção, ela se transformou, depois de muita denúncia que foi feita, de que tudo isso era uma grande farsa, e era uma farsa total, ela se transformou no seguinte: um juiz eco contratado pelo imperialismo tirou das eleições o principal concorrente, deu a vitória ao seu adversário e recebeu como pagamento o ministério. Está aí a luta contra a corrupção, resumidamente. Essa é a luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção é um dos atos de corrupção mais escandalosos e desavergonhados que o Brasil já viu até hoje, né? Por isso a gente já falou, vou repetir aqui, quando alguém falar em luta contra a corrupção, né, guarde a sua carteira, corra para casa, feche o cofre, feche todas as janelas, você está a ponto de ser roubado, né? Quando alguém falar em ética, moral na política, cuidado, você vai ser assaltado por essa pessoa, você vai ser vítima de um golpe de vigarice. Quando a pessoa falar em lei e ordem, prepare-se para o caos. Que é o que nós vamos ver agora no governo Bolsonaro. Já estamos vendo desde o golpe de 2016 e nós vamos ver acentuar. Nós precisamos aprender esse vocabulário, que é um vocabulário invertido, onde tudo que a pessoa fala é o contrário. Quando a pessoa fala que ele é cristão, você pode ter certeza que você vai encontrar pela frente um bárbaro, sanguinário, né, sem o menor sentimento cristão, de solidariedade a nenhum ser humano, nem nada. Tudo é o oposto, né? O governo Bolsonaro é o resultado, primeiro, dessa campanha hipócrita, cínica, e segundo, agora da mobilização e da organização desses setores que são dos mais cínicos que tem no Brasil.